para que abram, por favor, o Salmo de número 40. O Salmo de número 40, texto que servirá de base para a explanação desta oportunidade. Salmo de número 40. Ok? Salmo de número 40, a palavra assim nos diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, e holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça. Na grande congregação jamais cerrarei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação. E a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercaram. As minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dar pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Foguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Assim temos lido o Salmo de número 40. Que o Senhor aplique esta palavra em cada coração. Amém? Bendito Deus, obrigado pelos louvores já entoados. Obrigado pela forma como o Senhor certamente já ministrou a cada coração. Agora que tua palavra foi aberta e será exposta, seja servido em usar o teu servo à frente para trazer uma palavra que venha ao encontro de todos que aqui estão. Entra com tuas provisões, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus nobres irmãos, a pergunta que tenho a fazer inicialmente é: você considera-se uma pessoa sensata? Você considera-se uma pessoa sensata? Observe vocês que
quando Jesus conclui o Sermão do Monte, Sermão do Monte que começa no capítulo 5 de Mateus e que vai até o capítulo 7. Quando o Senhor Jesus chega lá no capítulo 7 de Mateus, ele conclui o Sermão do Monte, ou da montanha, como você queira entender. E ele diz o seguinte: a quem compararei os indivíduos? Daí ele cita duas realidades. Ele fala num primeiro momento sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia e devido às circunstâncias, a estrutura, a casa foi ao chão. Em contrapartida, ele cita aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E a despeito de toda a turbulência, de todas as adversidades, segundo a perspectiva de Jesus, aquela casa permaneceu de pé, porque estava firmada sobre a rocha. Olha, meus queridos, uma pessoa sensata sempre avaliará as suas atitudes e algumas das possíveis consequências das suas atitudes. Observem vocês que o salmista, ele começa discorrendo aqui a respeito da sua relação com Deus, quando ele exclama logo de início: esperei com paciência no Senhor. E ele continua descrevendo do porquê desta declaração. E é interessante que esse salmo, ele fala num primeiro aspecto sobre convicção, fé. Ele fala sobre consagração, um coração voltado para Deus, bem como ele fala a respeito do consolo, que é quando o crente está passando por momentos excruciantes, está passando por momentos difíceis, e pode contar com o suporte do Senhor. E o salmista diz aqui que ele contou com o suporte do Senhor em meio a alguns momentos difíceis que ele vivenciou, e ele pôde contemplar o agir da boa mão de Deus a seu favor. Ora, dentro desta perspectiva, eu quero lhes falar sobre uma postura sensata, e num primeiro momento, eu quero lhes falar sobre o reconhecimento do agir providencial de Deus. Sim, é necessário que você reconheça o agir providencial de Deus a seu favor, você crente. Observe aí, queridos, os versos de número 1 a 3, o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sim, num primeiro momento o salmista fala de livramento. Ele diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. A ideia é como se os seus pés estivessem enfiados lá na lama. Parece-me que alguns irmãos aqui mexeram ou já mexeram com arroz, né? Eu vi há uns dias atrás o cultivo do arroz, as pessoas lá, né, lutando lá naquela lama, etc. E aí me fez lembrar que eu tinha conversado, não lembro, com algum irmão que disse que mexia ou mexe com esse tipo de cultivo. Isso é bem interessante. Tem uma obra, um poema de João Cabral de Melo, João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, né? E tem uma frase que eu acho bem interessante deste poema, né? Eu li lá quando eu estava no 2º grau, né? E acabou ficando na minha mente, né? Quando é perguntado, sabe me dizer se é grossa essa água ou se é funda essa água? Aí vem a resposta: se é funda eu não sei, jamais a cruzei a nado, só sei que é de grande calado, né?
água pesada, grossa, lama. É interessante que o salmista cita esta figura, e muito embora seja, na cabeça do salmista, seja algo meramente figurado, o profeta Jeremias se viu nessa situação. Jeremias 38, verso de número 6, e Jeremias 38, o verso de número 6, dirá o seguinte, observe aí, Jeremias 38, no verso de número 6, Jeremias teve os seus pés enfiados na lama, que diz assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com as cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Sim, Jeremias ficou atolado, literalmente na lama. E Davi a cita aqui de uma forma figurada. A ideia aqui é de um animal que foi fisgado numa armadilha e ele não tem para onde fugir. Lhe resta apenas a morte. Mas aí o salmista continua discorrendo e ele afirmará de uma forma expressa que mesmo estando prestes ao mal irremediável, o Senhor foi ao seu encontro. Sim, eu pergunto, eventualmente em algum momento da sua vida, você já esteve no fundo do poço? Eventualmente em algum momento da sua vida, você já esteve em alguma situação em que você exclamou: é o fim, não tem para onde ir, não tem escapatória? Queridos, existem alguns momentos da nossa vida em que a situação está tão difícil, mas tão difícil, em que não vimos outra alternativa a não ser dizer para onde ir, para onde correr, não há o que fazer. Davi esteve no fundo do poço, em um determinado momento. Davi esteve no fundo do poço, quando ele deu vazão às inclinações do seu coração pecaminoso. Ele desprezou a Deus e a palavra, e aí agora, seguindo o curso do seu coração, ele está no fundo do poço. Basta você ler o Salmo de número 32, aquele é o momento em que Davi começa a sair do fundo do poço, porque ele dirá assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido. E aí ele começa a confessar diante de Deus as suas faltas, ele começa a admitir que realmente ele desprezou a Deus, as instruções, os desígnios do Senhor. E aí no Salmo de número 51, ele diz que fez isso porque ele deu lugar à sua inclinação natural, a saber, ao pecado. Mas o fato é que, a despeito de ter ido lá, de ter tocado no fundo do poço, Davi alcançou graça diante do Senhor e pôde se restabelecer. Um outro momento, Davi esteve no fundo do poço, quando a palavra diz que Saul caçava Davi, assim como se caça um animal qualquer, e Davi teve que esconder-se em cavernas e de lugar em lugar para preservar a sua vida. E chega num determinado momento em que ele diz: Senhor meu, não estou mais aguentando essa situação. Venha ao meu encontro, muda a minha sorte. Além de tantas outras circunstâncias que levou aquele indivíduo ao fundo do poço. Meus queridos, aí nós podemos destacar de uma forma muito interessante, é que a partir do momento em que ele toca o fundo do poço, o Senhor começa a trabalhar em favor do seu servo.
Aí ele diz assim, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Agora os seus pés não estão mais enfiados na lama, agora ele já não está mais no fundo do poço, mas agora ele vê os seus pés firmes sobre a rocha. Isso exprime a ideia de estabilidade e firmeza, que é exatamente o oposto da situação anterior. Isso é muito interessante. Daí, nós podemos ainda continuar neste salmo, agora o verso de número 5. Salmo 40, o verso de número 5, que diz o seguinte: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Sim, um reconhecimento irretocável. Um reconhecimento irretocável. Gratidão. Deixa eu te perguntar aqui. Você é uma pessoa grata? Você sabe ser agradecido? Você sabe ser agradecido? O salmista ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Na vida, nós temos a oportunidade de ficar olhando para as coisas que não deram certo e fazermos disso uma constante de murmuração, reclamar, reclamar e reclamar sempre. Ou, a despeito de algumas coisas não terem dado certo, alguns projetos que foram frustrados, as coisas não saíram exatamente como pensado, mas tantas outras já deram certo. Você já logrou êxito em tantas outras situações. E por que não olhar para as coisas que já deram certo? Glorificar a Deus e seguir e seguir sempre. O salmista poderia simplesmente aqui olhar para as situações difíceis pelas quais ele havia passado, debruçar-se nisso e fazer da sua vida uma constante de murmuração. Mas ao invés de fazer isso, ele prefere olhar para aquilo que o Senhor já havia operado na sua vida. Ele prefere dar testemunho a respeito dos favores de Deus para com a sua vida. É por isso que, conforme veremos um pouquinho mais à frente, ele pega os seus lábios e os utiliza para louvor e glória de Deus. Ao invés de murmurar, reclamar, ele prefere glorificar a Deus. E a respeito disso, nós precisamos aprender. Porque basta uma coisinha sair do script, né? Assim? Basta sair um pouquinho daquilo que esperávamos e a murmuração já vem. Aí já cai até no misticismo, né? Eu não tenho sorte mesmo. Já viu um crente falar assim? Não tenho sorte mesmo. Nada em minha vida dá certo. Aí já vem a murmuração, já vem uma série de coisas ruins. A constatação. O salmista faz uma constatação. Ninguém há que possa comparar contigo. Quem? A quem nós podemos comparar ao Senhor? Absolutamente ninguém. Porque Ele simplesmente é. E faz tudo conforme lhe apraz. E aí eu digo o seguinte para você, meu amado, minha amada, que nós somos contingentes, Deus é essencial. Entretanto, na sua essencialidade, Deus é servido em vir ao nosso encontro, em atentar para o nosso clamor. Davi disse que esperou e o Senhor foi ao seu encontro. Daí, ele admira ao Senhor. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Lembra aquele cântico, aquele hino que nós costumamos cantar? Quantas bênçãos, né? Quantas bênçãos, eu esqueci agora como que é, depois de fazer, quantas bênçãos recebidas da divina mão, não é assim? Uma a uma, quantas de uma, né?
Esqueci agora, né? Mas os irmãos estão lembrados aí do qual que estou falando, né? E ficarás surpreso quanto Deus já fez. A gente vai demorando, vai vir na letra, né? E ficarás surpreso quanto Deus já fez, irmãos. Tantas bênçãos, tantos motivos para glorificar. E às vezes nós simplesmente preferimos olhar para as coisas que esperávamos e que não aconteceu da forma como nós esperávamos. E ainda, verso de número 9, veja comigo, por favor. Verso de número 9, que diz o seguinte: proclamarei as boas novas de justiça, e na grande congregação jamais cerrarei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Sim, o Senhor é testemunha de que Davi não deixará de louvar ao Senhor. Não deixará de testificar dos poderosos feitos do Senhor no meio da grande congregação. Sim, um despertar, uma nova canção. Você gosta de música? Você gosta de música? Não estou perguntando se você entende de música. Não estou perguntando se você é músico. Eu estou perguntando se você gosta de música. Tem um documentário que eu vou sugerir para você, se você ainda não assistiu. Foi produzido pelo grupo chamado Poder Paralelo, tá? Tá lá no YouTube, onde você queira achar. O nome desse documentário é A Primeira Arte. E eles falam de música. Eles ouvem ali especialistas de ponta, né, do Brasil e do exterior a respeito de música, que é simplesmente uma coisa fantástica. E eles falam do poder que a música tem na vida das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas em algumas UTIs existe sistema de som. E a música ambiente fica ali o tempo todo, tá? Um dos lugares que eu sei que tem, porque eu atuei lá por um tempo, através da capelania, é o Hospital Regional de Presidente Prudente. Então você entra na UTI geral e lá tem um som ambiente, ali bem baixinho, tocando, porque constatou-se o poder que a música tem na vida dos indivíduos. E aqui Davi está dizendo que não deixará de cantar, de louvar, de proclamar diante da santa congregação os grandes e poderosos feitos de Deus. Proclamarei as boas novas de justiça. Louvor e adoração são motivos para subirmos ao templo. O que você veio fazer aqui? Louvar, você veio adorar ao Senhor. Vá comigo, por favor, para o Salmo 95, versos de número 6 e 7. Salmo 95, os versos 6 e 7. Que diz o seguinte: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como ao dia de Massá no deserto. Li aqui também o verso 8. Vá comigo ainda para o Salmo de número 22. Salmo de número 22, o verso 22, que diz o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Louvor, louvor, proclamação. Ora, queridos, eu posso dizer o seguinte para os amados: o louvor reduz a pressão sobre a nossa alma. Sim ou não? Quantas vezes o seu coração está lá apertado, não é assim? Aí você põe lá uma música, liga seu celular, não é? Se estiver no carro, liga seu aparelho. Você ouve uma música e as coisas vão ficando mais leves. Observe que Jó, de uma forma bem interessante, ele fala também a respeito
dessa questão, em Jó 35, no verso de número 10, ele manifesta-se da seguinte forma. Jó 35, o verso de número 10. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Sim. Os momentos difíceis. Certa vez eu escutei um pastor velho, bem idoso, cabelinho grisalho, a voz já partida como decorrência da idade, e ele disse o seguinte: eu aprendi ao longo da minha vida a só louvar ao Senhor, mesmo nos momentos em que o meu coração pende para murmurar, para reclamar das situações, das circunstâncias, eu simplesmente aprendi a louvar. E no lugar de murmuração, eu prefiro louvar, e Deus assim vem ministrando ao meu coração já há alguns anos. É isso que Jó está dizendo aqui. Os momentos difíceis, aquela noite que foge o sono, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor. Ele é digno e Ele tem a resposta. Ora, quando louvamos, trocamos o temor pelo louvor. Isso é bem interessante. Quando nos dispomos a reclamar, damos brecha para o inimigo. Mas quando louvamos, deixamos claro em quem confiamos e onde de fato está a solução de que a nossa alma tanto necessita. É por isso que você louva. É por isso que você abre os seus lábios para bendizer o Senhor. Na grande congregação jamais cerrarei os lábios. Eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou bendizer ao Senhor. Ora, meus queridos, a adoração nada mais é do que o reconhecimento dos grandes e poderosos feitos de Deus em favor da nossa vida. Um apelo convicto, verso de número 11. Salmo 40, no verso de número 11, que diz o seguinte: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. O Salmo de número 40 está dividido em duas classes de salmo. Os salmos são divididos em várias categorias. Neste salmo aqui, no salmo de número 40, do verso 1 ao verso 10, o salmista declara ao louvor. Já do verso 11 em diante, até lá no final, o salmista dedica a lamentação, sim. E aí, isso pode estar relacionado diretamente com a situação da sua vida. Lembrando que a ideia de lamentação não é murmuração, não é reclamação, mas é a descrição da sua realidade diante de Deus. Daí, isso é bem interessante, porque no verso 17, o salmista diz assim, veja o verso de número 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nós voltamos daqui a pouco neste verso. Observe que coisa interessante. Aquele que abre os lábios para louvar, agora apela pelo suporte divino. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Aquele que tanto havia desfrutado dos favores do Senhor, suplica por essa continuidade. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa convicção que o salmista tem no tocante aos cuidados de Deus com a sua alma é essencial para a vida de todo crente, sim. É a verdade de Deus que preservará o nosso coração. Pegue, por exemplo, um momento em que nós estamos vivendo, onde verdade virou mentira, mentira virou verdade, e você fica confuso diante de toda essa situação.
Para onde correr, onde buscar. Daí a ideia de não remover os marcos. Daí a ideia de nos mantermos firmes na palavra que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos firmar nesta verdade, para que de forma alguma a operação do erro não empregue confusão à nossa mente. Por isso nós precisamos nos voltar para o Senhor. E aí, nós precisamos sempre nos lembrar que a palavra de Deus, sobretudo ali no Novo Testamento, nós veremos diversas vezes uma alusão à verdade. Diversas vezes. Jesus diz em João capítulo 4 que Deus é Espírito e verdade e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João registra: e no que é verdadeiro estamos, este é Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Firme-se na verdade. A palavra é a verdade e é ela quem deve direcionar a tua vida. E é isso que o salmista suplica aqui, para que não falte a sua vida o referencial que é a palavra de Deus. Porque as circunstâncias às vezes também podem te enganar. Sim ou não? Não foi com a semente da dúvida que Satanás fez os nossos pais caírem? Sim ou não? Foi assim que Deus disse? A dúvida encontrou lugar no coração e a queda foi inevitável. Por isso você precisa firmar-se na verdade. Porque ao longo da vida ouviremos muitas vozes. Em alguns momentos da vida, o diabo vai perguntar se diante dessa ou daquela situação você ainda continua firme. E aí o salmista reafirma aqui que o seu coração estará voltado para a verdade e que ele continuará contando com a graça de Deus na sua vida. E por fim, uma postura sensata. Já li e repito o verso de número 17, que diz o seguinte, verso 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sim, meus queridos, eu sou pobre e necessitado. Na vida de um adorador não existe espaço para a autossuficiência. Eu lembro que quando eu era bem jovenzinho, trabalhava em uma empresa e eram bastante setores e tinha um escultor. Ele fazia alguns trabalhos em madeira e ele era bom naquilo que fazia. E aí ele fazia o trabalho e aí ele de uma forma orgulhosa chamava os colegas. Inclusive me chamou algumas vezes para ver. Aí ele dizia assim: olha aí, olha aí. Aí o pessoal falava: tá bonito. Aí ele falava assim: the best, né? O melhor, né? É interessante que dentro da perspectiva de adorador não existe espaço para a autossuficiência, para dizer assim: eu sou tal. Não, mas somos chamados, somos desafiados a reconhecer a nossa dependência de Deus. Esse indivíduo aqui que diz que é pobre e necessitado, foi considerado, aliás, é considerado até hoje, como tendo sido um grande estrategista, um excelente músico, um excelente poeta, um excelente escritor, um monarca respeitado por gerações diante dos seus súditos, bem como também pelos países aliados. Richard Baxter escreveu uma obra, onde nesta obra ele destaca todos esses
adjetivos, todas essas qualidades de Davi. Mas é este Davi que diz assim: eu sou pobre e necessitado. Ele não era pobre e necessitado de inteligência, ele não era pobre e necessitado de recursos materiais, ele não era pobre e necessitado de influência, de nome, mas afinal de contas, do que ele era pobre e necessitado? Ele apresenta a sua condição humana. Ele apresenta a sua condição humana. Recentemente, alguns pastores conhecidos nacionalmente e em alguns países publicaram um vídeo onde todos eles começam dizendo assim: eu sou um pastor fracassado. E aí todos eles repetem para mais de 10 pastores, e depois eles vêm justificando o porquê da frase. Eles dizem: olha, eu sou completamente dependente do agir de Deus na minha vida. Sem Deus, sem o agir de Deus, eu não consigo fazer absolutamente nada. É preciso que nós atentemos para essas palavras proferidas aqui por Davi. Porque se por um lado ele diz: eu sou pobre e necessitado, por outro lado ele diz: mas o Senhor cuida de mim. Não é verdade que a palavra nos diz que o Senhor é aquele que trabalha por todos aqueles que nele confiam e esperam? Sim ou não? Você crê nisso? Você crê que Deus trabalha a seu favor? Você crê que Deus está atento às suas necessidades? Você crê que Deus te conhece e sabe da tua estrutura? E sabe que você é pó? E sabe das tuas limitações? A ideia é de alguém desprovido de recursos e que precisa sempre de provisões. Tome essa atitude. Reconheça que diante de Deus você está sempre desprovido de recursos e que por isso você necessita do agir de Deus na sua vida. Quais são os anseios do seu coração? Do que exatamente você precisa? Onde você precisa ver o agir de Deus na sua vida? Onde você precisa ver o agir de Deus na sua vida? Eu concluo dizendo que o autor aos Hebreus cita o Salmo 40, versos 6 a 8, como sendo palavras que teriam sido proferidas por Cristo. Eu vou ler Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7. Observe que coisa interessante o autor aos Hebreus diz lá. Hebreus 10, versos 5 a 7 diz assim, ó: por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e ofertas não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Daí no Salmo 40, versos 6 e 8, o salmista diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aliás, eu saltei, né? Volta lá, Salmo 40, versos 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E assim, o autor dos Hebreus diz que o Senhor Jesus proferiu, declamou o Salmo de número 40. Ora, meu irmão, minha irmã, coloque os seus pés sobre a rocha. Olhe para Cristo e tão somente para Cristo. Assuma uma postura sensata perante o Senhor. E assim, louve, adore e confesse. E é assumindo essa postura
que você certamente gozará de paz no seu coração. E que Deus, segundo sua graça e infinita misericórdia, abençoe a tua vida. Amém?